cara, eu te amo, tá tudo bem, mas eu quero ter outro estilo de vida. Se você não quer, infelizmente, eu vou ter que me afastar de você. Não porque eu não gosto de você, mas é porque o seu ambiente me influencia por um caminho contrário. Uhum. E a direção que eu quero seguir é uma outra direção. Show. Então isso Então, pra você foi um dos marcos. foi um dos Essa marcos, questão cara. de deixar o passado, né? Acredito que isso às vezes pega algumas pessoas em alguns pontos. Foi difícil? Muito, cara. Sou filho único. Prazer. Estamos na mesma situação. E aí, naturalmente, eu não tive escassez de amor, escassez de atenção, né? Tive excesso. Má, o que você quer? Má, filho, tá aqui. Filho, toma isso. E aí, cara, que adulto. Passei por situações difíceis. Pô, aconteceu alguma coisa. Ô, mãe, meu, o que eu faço nisso? Vínculo materno. É como que eu vou tomar uma decisão de carreira perguntando pra minha mãe, que é uma cabeleireira, mulher incrível, mas que não tem a vivência pra tomar uma decisão baseada em carreira. Eu tive que romper o vínculo materno. Que eu falo sentimentalmente, né? Entender, Aham. cara, eu sou filho da minha mãe nesse ponto. O que que o filho faz? O filho recebe carinho, o filho recebe amor. O filho tá lá pra ser filho. Sim. Abre a geladeira a hora que quer, né? Dá amor pra mãe. Só que, cara, quando eu saio da casa dos meus pais, eu sou o Matheus Maffesoli, o cara que tem grandes sonhos, o cara que vai desbravar e conquistar muitas coisas. Eu tenho que entrar no arquétipo de homem de verdade, maturidade e fazer o que tem que ser feito. Porque adultos fazem o que tem que ser feito. Crianças fazem aquilo que eles querem. Então, cara, esse também é um marco, assim, enorme. Que acho que todo mundo precisa passar, cara. E quem é filho único, não sei você, mas, cara, pra mim foi bem difícil, cara. Eu Difícil. saí da casa da minha mãe com 19 anos, né? Justamente pra poder É. começar a construir e ter mais responsabilidade em algumas coisas. É. Show, Então, cara. te entendo Show. completamente. É, eu demorei mais um tempo. Eu ainda fiquei lutando ali, Aham. voltei e tal. Não, normal. E hoje, o Matheus de hoje, se você se encontrasse, tivesse a oportunidade de se encontrar com o Matheus de 10 anos atrás, o que você falaria pra ele? Por que você não fez antes, bicho? Por que você não se expôs logo? Por que demorou tanto? Mas acho que cada um tem uma jornada, né, cara? Sim, Eu tinha com que passar por certeza. aquilo. Tinha que, cara, pô, não conseguir empreender pra hoje ter uma mentalidade diferente, pra hoje não ter medo de enfrentar desafios. Eu tinha que passar por um divórcio, entender que como homem eu tinha crenças e algumas coisas que eu precisava melhorar. Cara, eu tive que passar pela falência pra entender o game do dinheiro. O dinheiro não pode me dominar, mas eu domino ele. Que adultos geram riqueza. Crianças ganham dinheiro. Quando você era criança, você ganhava. Pô, mãe, dá 2 pra mim. E você ganha dinheiro. Adulto cria riqueza. Como? Seja vendendo podcast, vendendo tempo, conhecimento. Cara, alguma coisa você consegue criar e entregar para uma outra pessoa e cobrar em cima, porque tudo que é bom custa dinheiro. Sim, Então eu total. consigo criar isso. Então, Total. cara, isso é também bem legal, bem legal. Show, show, muito bom. E quais são os seus planos daqui pra frente com o Instituto? Deixa eu só te fazer uma pergunta. O Maffesoli é seu sobrenome mesmo? É meu sobrenome, é meu sobrenome. Tá, né? É. Porque a gente já teve alguns convidados aqui que o sobrenome foi criado. Deixa eu perguntar, né? Meu mesmo. É seu mesmo. É. E quais são os seus planos daqui pra frente? Cara, eu quero começar a expandir, né? Porque, pô, por mais que eu tenha pessoas ali, funcionários que me ajudam a escalar, cara, eu preciso criar mais pessoas Certo. perante o Brasil para poder me ajudar a potencializar. Então, meu próximo passo é começar a criar franquias. Então, cara, é treinar pessoas para elas executarem, aplicarem o método que eu desenvolvi, que eu empacotei, Uhum. porque não é nada novo, eu só organizei numa sequência de acordo com a minha vida, né? Eu patentei como meu. Então, a ideia é trazer essa escala nesse novo canal de franquias, né? Então, como que eu posso formar pessoas para lá no Amazonas ela conseguir transformar outras vidas com aquilo que eu faço? Cara, no Acre, não sei. Cara, então essa é a ideia de expansão. Mas essa ideia de expandir é você treinar essas pessoas, elas terem autonomia, ou é um processo realmente de franquia royalties e o pessoal utiliza do método e... Cara, eu penso em royalties, porque Aham. imagina o seguinte, pô, eu testei algo, tá validado, tem uma sequência cronológica para se executar, né? Ou talvez se a pessoa executar de uma maneira desorganizada, ela não tenha o mesmo resultado e aí pode acontecer uma frustração. Eu penso em royalties, penso em dar uma consultoria pro cara, algo organizado, que ele tenha um começo, Show. meio e fim de como executar. A ideia não é formar o cara, dar um susto, soltar ele na Uhum. selva para ele se virar. A ideia é Entendi. dar um caminho. Até por isso que nesse começo eu penso em menor quantidade para ir ganhando escala aos poucos, né, cara? Eu penso bastante nisso. Show. Ainda é novidade pra mim, tô modelando algumas pessoas pra não quebrar, pra não errar. Aham. Então eu tô testando um pouco. Total. É. E hoje teu posicionamento no digital tá focado nessa parte da inteligência emocional com as vendas. Sim, tanto que, cara, o meu método ele tem 1.0 no final, né? Porque pensa, educação 1.0, a revolução 1.0, a indústria 1.0, ficou muito mais aflorado agora na pandemia. Sim. Tudo é digital, Sim, tudo é sim. conectado, tudo é eletrônico. As coisas, aquilo que é manual tá perdendo muita força. E pensa, cara, numa educação 4.0, pensa em algumas escolas que já tem no Brasil. Cara, uma criança, ela vai pra construir alguma maquete. O professor, nem professor, é um mentor ou um tutor, ele não dá as respostas pra criança. Não tem mais aquela prova pra você tirar 7 e passar de ano. A criança fala, olha, não sei como construir isso aqui.
tem uma seringa, um monte de coisa, e tem que construir um robô. Aí o cara pergunta, por que você não consegue? E deixa a própria criança chegar à conclusão de que porque ela não consegue. Então é um novo modelo. É Uhum. como que você traz isso para um adulto. Você pensa em andragogia, Sim. que é muito baseado no storytelling. Pô, de repente, para eu ensinar o Emerson a vender de uma outra forma, eu tenho que contar uma história. Emerson, imagina um menininho assim, que ele encontra uma menininha, ele faz isso. Então, contando uma história fica muito mais fácil. Então, eu quero trazer esse novo conceito de vendas, né, cara? De primeiro trabalhar a raiz dos problemas. Mas, de fato, depois ensinar a pessoa a vender e Show. escalar. Muito Primeiro no bom. orgânico, depois no tráfego, depois como fazer. Não tenho medo de gravar stories e falar sobre o meu método e falar, cara, e vem, e vem. E, cara, é incrível. As pessoas que não querem, elas não vêm. Mas quem se interessa e cai na minha mão, o cara quer fazer acontecer e vai.